Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de álgebra linear. Hoje veremos sobre componentes de um vetor numa base ortogonal, né? A gente já estudou o conteúdo de componentes de um vetor numa base qualquer, né? A gente já viu fórmulas para obter as coordenadas de um vetor colocado em uma certa base. Aqui a gente tem como um caso especial uma base que seja ortogonal, né? Para a gente colocar as coordenadas de um vetor, né, em relação a uma certa base, e se essa base for ortogonal, esse procedimento acaba sendo um pouco mais simples, tá? Nós temos uma fórmula um pouco mais simples para isso. Vamos chegar nesta fórmula. Então, consideremos inicialmente um conjunto V, onde V é um espaço vetorial euclidiano, e um conjunto B dado pelos vetores V1, V2, V3 até Vn, e onde esse conjunto B é uma base ortogonal de V, uma base ortogonal do nosso espaço vetorial aqui em questão, tá? E lembrando que, se B é uma base ortogonal, então o produto interno calculado por dois quaisquer dos vetores aqui, pertencentes a B, é sempre igual a zero, tá? Não esqueçam disso. Então, para um vetor W qualquer pertencente a V, pertencente ao espaço vetorial em questão, tem-se a seguinte relação, né? Então, W é dado pela combinação linear dos vetores de B, dos vetores da base B, né? Porque se esses vetores aqui são vetores de uma base desse espaço vetorial, então sabemos que qualquer vetor desse espaço vetorial é combinação linear desses vetores aqui, desses vetores de sua base, beleza? Lembrem disso. Então, o que eu fiz aqui foi tomar um vetor qualquer, um vetor genérico lá do espaço vetorial V, e escrevi ele como combinação linear dos vetores da minha base em questão, da base considerada aqui, tá? Ou seja, é um múltiplo do vetor V1 mais um múltiplo do vetor V2 mais um múltiplo do vetor V3 até a soma, né? Até a soma do múltiplo do vetor Vn, né? Quando eu digo múltiplo é porque esses coeficientes A1, A2, A3, AI até o AN são números reais, tá? Lembrem disso que a gente estudou lá em linearidade de bases lá, né? A gente viu a questão de linearmente dependente e linearmente independente. E estudamos as bases também, então lembra dessa relação de combinação linear, tá? Com isso, o que a gente pode fazer aqui? Observe que, se calcular o produto interno, né, nos dois lados dessa equação, no primeiro membro e no segundo membro, por um vetor qualquer da base B, digamos um vetor genérico VI, tá? Vou escolher esse vetor VI e vou calcular o produto interno dele tanto no primeiro membro quanto no segundo membro dessa equação, né? Fica denotado dessa forma. Então, W, produto interno VI, que é igual a essa primeira parcela, produto interno VI, né? Mas como A1 é um número real, é apenas o coeficiente, eu coloco ele em evidência, e aqui dentro do parênteses vai ficar o produto interno de V1 com VI, mais a mesma coisa para a segunda parcela, que apareceria aqui, tá? Mas eu deixei subtendido, ficaria como? Seria A2, a parêntese, V2, produto interno, VI, né? Então, ou seja, cada parcela aqui vai ter que ser multiplicada, vai ter que ser calculado o produto interno por VI. Então, vai ficar dessa forma, tá? Agora, lembrem que a nossa base aqui é uma base ortogonal, ou seja, o produto interno entre dois quaisquer dos vetores aqui é sempre igual a zero. Então, o produto interno de V1 com VI é igual a zero, porque tanto V1 quanto VI pertencem a essa base. O produto interno de Vn por Vi também vai ser igual a zero, assim como a próxima parcela que viria aqui seria o V2 por Vi, também é igual a zero, né? Ou seja, todas essas parcelas aqui vão zerar, apenas uma não zera, que é essa aqui. Ou seja, aquela em que o vetor Vi é calculado o produto interno por ele mesmo, né? Vi produto interno com o próprio VI, isso já não é igual a zero, pois VI é um vetor da nossa base. Se é um vetor pertencente à nossa base, ele não pode ser igual a zero, né? Porque se o produto interno entre eles for igual a zero, significa que esse vetor VI é o próprio vetor nulo,
tá? E nesse caso aqui o vetor nulo não pode fazer parte de uma base, senão eles não serão LI, né? Lembra que uma base é composta por vetores LI, que é linearmente independente, e que eles geram o espaço vetorial em questão. Então, se o vetor nulo estiver aqui dentro, ele pode até gerar esse espaço vetorial em questão, mas eles não serão LI. Esse conjunto de vetores não será LI, seriam LD, né? Linearmente dependente. Então, como eu já sei que B é uma base, né? Por hipótese aqui, então já sabemos que eles são LI. Portanto, o vetor nulo não faz parte desse conjunto. Ou seja, o vetor VI não é o vetor nulo, tá? Então, o único que não vai zerar é essa parcela aqui. Então, essa equação vai ficar resumida a essa aqui, né? W, produto interno VI, é igual ao número real AI, a parêntese, e o produto interno de VI com o próprio VI, né? Pois, como eu acabei de falar, o produto interno entre dois quaisquer dos vetores aqui da base B será sempre igual a zero, desde que esses vetores sejam distintos, né? O VJ seja diferente do VI, ou seja, J diferente de I, o índice que indica que representa cada um dos vetores, tá? Então, o único que não vai zerar é esse em que o vetor está sendo calculado o produto interno com ele mesmo, tá? E a nossa intenção aqui é obter uma relação para esse AI, né? Para esse número real I, que é o coeficiente, né? Do nosso iésimo coordenada aí, né? Porque a ideia é escrever, né, obter as componentes de um vetor numa base ortogonal, nesse caso aqui, na nossa base B. Tá? Então, eu tenho que achar cada um desses coeficientes aqui, ó, A1, A2 até a N, colocados, né, a partir dessa equação, para assim obter essas coordenadas. Então, como é que eu determino a AI aqui? Eu posso simplesmente isolar esse AI, né? No primeiro membro vai ficar AI igual a W, produto interno VI, e esse parênteses aqui que estava multiplicando vai passar dividindo. Tá? Então, esse aí vai ser a expressão da iésima coordenada de W em relação à base B. Tá? Então, para determinar os coeficientes, que no final das contas vai ser as coordenadas do nosso vetor W em questão, basta usar essa fórmula aqui, já que o nosso conjunto em questão, a nossa base, é uma base ortogonal. Tá? Uma observação. No caso particular dessa base B ser uma base ortonormal do espaço vetorial V, né? Ou seja, se essa base B, além de ortogonal, se os vetores aqui ó, da base B também forem vetores unitários, então ela não vai ser só ortogonal, né? Ela vai ser ortonormal. Ou seja, os seus vetores são ortogonais e também são unitários, né? O produto interno de um vetor aqui por ele mesmo será sempre igual a 1. Então, se isso ocorrer, essa nossa fórmula fica ainda mais simples, né? Ou seja, nosso AI vai ser determinado apenas pelo produto interno de W por VI, pois o produto interno de VI por VI é igual a 1, né? Porque se a base é ortonormal, então todos esses vetores aqui são unitários. Isso significa que o produto interno de um vetor por ele mesmo é sempre igual a 1, né? O comprimento desses vetores é sempre igual a 1. Então, VI, produto interno VI, é igual a 1. 1 no denominador aqui fica subtendido, né? Então, sobra apenas esse nosso numerador. Assim, encontramos as coordenadas do vetor W na base B, se ela for uma base ortonormal, beleza? Vejamos um exemplo aí. Calcular as coordenadas do vetor W igual a 4 e 7. Tá? Essas coordenadas 4 e 7 são as coordenadas do vetor W na base canônica, tá? Lá em relação aos vetores I e J lá do R2. E eu quero aqui, com esse exemplo, obter as coordenadas desse vetor W em relação a essa base B aqui, ó, dada pelos vetores 2 e 1 e menos 1 e 2, né? Que obviamente não é a base canônica. A base canônica é 1, 0 e 0 e 1, que é os vetores I e J, certo? Então, como fazer isso? Usando o que a gente acabou de comentar aqui, né? Usando essa fórmula aqui que simplifica mais os nossos cálculos, né? Torna ele um pouco mais fácil. Vamos lá, a solução. Como a base B, né? Como essa base B aqui é uma base ortogonal, né? Como que eu sei disso? Porque o produto interno desse primeiro vetor por esse segundo, porque essa base só tem dois vetores, né?
Como o produto interno entre eles dois é igual a zero, né? Então, já sabemos que ela é uma base ortogonal. Observe que na questão aqui não fala qual o produto interno utilizado, tá? Nos exercícios, quando isso ocorrer, vocês vão admitir que o produto interno utilizado é o produto interno usual, tá? Ou seja, o produto escalar. Tá? Então é só calcular aqui o produto interno usual, né? Ou seja, é 2 vezes menos 1 somado com 1 vezes 2. E isso realmente dá zero. Ou seja, isso aqui mostra que esses dois vetores são ortogonais. Ou seja, a nossa base B é uma base ortogonal. Então, como que eu determino as coordenadas de W na base B, né? As coordenadas desse vetor W, mas colocados nessa base B. É só usar essa formulazinha, tá? Ou seja, lá do que a gente estudou bem anteriormente, lá sobre componentes de um vetor, né? A gente teria que fazer o seguinte, né? Você teria que obter números reais A1 e A2, tais que essa equação fosse satisfeita, né? Ou seja, W seria igual a A1V1 mais A2V2. Depois de determinar quem é A1 e quem é A2, então o W vai ser colocado na base B justamente com essas coordenadas, A1, A2, né? Então, é simplesmente resolver o sistema obtido por essa equação, né? Substitui W por 4 e 7, A1 é aquilo que você está procurando, o V1, no caso, vamos chamar esse primeiro vetor, vai ser o 2 e 1, A2 é o número real que você também está procurando, e o V2 vamos chamar desse segundo vetor aqui, o menos 1 e 2, né? Então, fazendo essas substituições, vocês vão chegar num sistema, basta obter desse sistema os valores de A1 e A2. Tá? No entanto, né, para usar o que a gente acabou de comentar aqui na nossa aula, vamos obter esses coeficientes A1 e A2 apenas usando essa fórmula, já que a nossa base aqui é uma base ortogonal. Tá? Então, usando a fórmula mencionada anteriormente, para obtermos o A1, é só pegar o produto interno de W com V1, tudo isso dividido pelo produto interno de V1 por ele mesmo. Substitui, W é 4 e 7, V1 é 2 e 1, então só substituir. E agora calcular o produto interno, que nesse caso aqui é o usual, já que a questão não fez nenhum comentário, né? Se fosse um outro produto interno, então vocês iriam usar a regra desse outro produto interno, tá? Como é o usual, então é 4 vezes 2, 8, mais 7 vezes 1, 7. Né? E aqui no denominador, 2 vezes 2, 4, mais 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, 15 sobre 5, que é igual a 3. Então, já sabemos o valor de A1, é um número real 3. Para obtermos o A2, vem novamente nessa fórmula, só substituir o nosso índice I por 2. Né? Então, fica A2 igual a W, produto interno V2, dividido por V2, produto interno V2. Ou seja, essa equação. Agora só substitui W, 4 e 7, e o V2 tem coordenadas menos 1 e 2. Realiza o produto interno usual, 4 vezes menos 1, somado com 7 vezes 2. E embaixo, menos 1 vezes menos 1, somado com 2 vezes 2. Dá essa expressão, que é 10 sobre 5, que resulta no número real 2. Ou seja, o nosso vetor W seria escrito como 3V1 mais 2V2, né? O vetor W é uma combinação linear dos vetores V1 e V2, né? De modo que o V1 tenha multiplicidade 3 e o V2 tenha multiplicidade 2. Em outras palavras, né? O vetor W na base B é dado pelas coordenadas 3 e 2. Tá? Enquanto o vetor W na base canônica tem coordenadas 4 e 7, esse mesmo vetor W nessa base B aqui em questão é dado pelas coordenadas 3 e 2. Beleza? Vejamos um segundo exemplo. Calcular as coordenadas do vetor V, né, que tem coordenadas 5 e 2 lá na base canônica, em relação a essa base B aqui, ó, dada por esses dois vetores. É o 3 quintos e 4 quintos, e o segundo vetor, menos 4 quintos e 3 quintos. Né? A solução. Observe que essa base B é uma base ortonormal. Né? Por quê? Né? Porque a gente tem que fazer sempre essa verificação. Tá? Em alguns casos, o exercício já afirma que essa base B é ortonormal. Se o exercício já afirmar isso, então você não precisa fazer a verificação. Agora, se o exercício não afirmar, então vocês têm que verificar, tá? Se a base é ortogonal, né? Se ela é apenas ortogonal,
ou se ela é uma base ortonormal, né? Que além de ortogonal, os seus vetores são unitários em relação ao produto interno dado. Nesse problema, novamente, não foi dado nenhum produto interno, então adotamos como o produto interno sendo o produto interno usual, tá? Sendo o produto escalar. Então, vamos verificar se essa base aqui realmente é uma base ortonormal, como eu acabei de afirmar aqui na solução. Então, para ela ser ortonormal, primeiro ela tem que ser ortogonal, ou seja, o produto interno entre os dois vetores, já que só são dois vetores, tem que dar igual a zero, né? Se fossem três vetores, você tem que fazer esse cálculo 2 a 2, né? Primeiro com o segundo, primeiro com o terceiro, segundo com o terceiro e assim por diante. Vocês já viram isso. Isso aqui realmente dá zero, né? Já que é o produto interno usual, 3 quintos vezes o menos 4 quintos vai dar menos 12 sobre 25, né? Somado com 4 quintos vezes 3 quintos vai dar mais 12 sobre 25. Vamos zerar, não é isso? Vai dar exatamente igual a zero. Então, realmente, essa base B é ortogonal. Mas será que ela é normal? Ou seja, os seus vetores são unitários? Vamos verificar cada um deles. O primeiro é o 3 quintos e o 4 quintos. Calcula o produto interno dele por ele mesmo, só que o resultado desse produto interno vai dar 1, não é isso? Porque 3 quintos vezes 3 quintos vai dar 9 sobre 25, né? Somado com 4 quintos sobre 4 quintos multiplicado por 4 quintos vai dar 16 sobre 25, não é isso? Tá, então, calcula essa soma aí. Nós vamos ter quanto? 9 sobre 25 somado com 16 sobre 25, que vai dar 25 sobre 25, não é isso? Ou seja, igual a 1. Né? 25 dividido por 25 é igual a 1. Ou seja, demonstramos que esse primeiro vetor é um vetor unitário. Depois tem que verificar esse segundo vetor, da mesma forma, né? Calculando o produto interno dele por ele mesmo. Façam as continhas aí que vocês realmente vão verificar que também vai dar 25 sobre 25, que é 1. Tá? Ou seja, está mostrado que a nossa base realmente é uma base ortonormal. Então, para pegar esse vetor V e colocar, né, obter as coordenadas dele nessa base B, o procedimento é bem mais simples. Né? É a segunda fórmula vista no slide anterior. Ou seja, é só obter, né, o produto entre o próprio vetor em questão, o vetor V, pelos vetores V1 e V2. Tá? Ou seja, por esses dois vetores aqui. Tá? Agora, se a gente tivesse que ter utilizado, né, o nosso primeiro procedimento visto lá em aulas anteriores, né, de componentes de um vetor, como é que a gente deveria fazer? Né? Dado V de coordenadas 5 e 2, deveríamos encontrar números reais A1 e A2 que satisfazem essa equação. Né? Ou seja, o vetor V seria igual a A1 vezes o vetor V1 mais A2 vezes o vetor V2. Aí vocês teriam que achar qual o valor real de A1 e o valor real de A2, resolvendo um sisteminha que vai ser formado por essa equação. Tá? Mas com o que a gente viu no slide anterior, não é preciso montar esse sistema e resolver, né? Que às vezes ele se torna até mais complexo, até mais demorado. Basta utilizar a nossa fórmula lá. Basta fazer AI igual a V, produto interno, VI. Né? Para I igual a 1, você vai pegar o V1, que é o nosso primeiro vetor. Vou estar adotando como primeiro vetor esse aqui. Tá? E quando o I for igual a 2, você vai pegar o vetor V2. Vai estar achando aí o A2, né? Esse coeficiente A2. E o vetor V2 vamos estar tomando como sendo esse segundo vetor aqui. Beleza? Então, o A1 é igual ao vetor V em questão, 5 e 2, vezes o vetor V1. O vetor V1, 3 quintos, 4 quintos. Produto interno é o usual, então é só multiplicar e somar os resultados. Né? Vai dar 3 mais 8 quintos, que é 23 quintos. E para o A2, pega o mesmo vetor V, tem coordenadas na base canônica 5 e 2, e calcula o produto interno pelo nosso segundo vetor, o V2 aqui. Beleza? Então, só calcular o produto e somar. Vocês vão chegar em menos 4 mais 6 quintos, que vale menos 14 quintos. Ok? Ou seja, o nosso vetor V na base B vai ter coordenadas 23 quintos e menos 14 quintos. Tá? Enquanto o vetor V tem coordenadas 5 e 2 na base canônica, nessa base B em questão aqui, por ela ser uma base ortonormal, as suas coordenadas serão essas, 23 quintos e menos 4 quintos. Resolvam os exercícios aí
que aparecerem com essa metodologia, tá? Conjuntos ortogonais. O que são conjuntos ortogonais? O primeiro, a nomenclatura já indica tudo, né? São conjuntos onde esses vetores, né, comparados de 2 a 2 são ortogonais, né? O produto interno entre eles vai dar igual a zero, né? Ó, se S1 e S2 são subconjuntos não vazios de um espaço vetorial euclidiano V, diz-se que S1 é ortogonal a S2 se qualquer vetor de S1 é ortogonal a qualquer vetor de S2, né? Ou seja, dado um vetor V1 de S1, ao calcular o produto interno com qualquer vetor V2 pertencente a S2, o resultado tem que dar o número real zero. Se isso sempre acontecer, então você está admitindo que S1 é ortogonal a S2. Tá? Exemplo, tem esses dois conjuntos aqui, ó, do R3. Né? O S1 tem os vetores 0, 1, 2 e o 0, 2, 4. Já o conjunto S2 tem os vetores 1, menos 2, 1, o vetor 2, menos 2, 1 e o vetor 4, 6 e menos 3. Se você pegar qualquer vetor de S1 e calcular o produto interno com qualquer vetor de S2, no caso aqui o produto interno usual, o resultado vai dar sempre zero. Ou seja, esse conjunto S1 é ortogonal a esse conjunto S2, porque qualquer vetor de S1 é ortogonal a qualquer vetor de S2. Ok? Então, não fiz as continhas aqui, mas vocês podem fazer para chegar nessa conclusão. Tá? Se um exercício pedir para você verificar se dois conjuntos são ortogonais, então vocês vão ter que fazer todas essas continhas. Pegar cada vetor desse primeiro conjunto e calcular o produto interno com cada vetor desse segundo conjunto. E os resultados deverão dar todos zero. Se pelo menos um der diferente de zero, então você vai dizer que esses dois conjuntos não são ortogonais. Beleza? Vamos ver um teorema aqui que vai facilitar na resolução de alguns exercícios. Né? Seja V um espaço vetorial euclidiano e B um conjunto dado pelos vetores V1, V2 até Vp, onde esse conjunto B é uma base de um subespaço S de V, gerado por B. Se B é uma base, né, de um subespaço S, então, obviamente, ele gera esse subespaço S. Tá? Então, é até desnecessário essa informação, gerado por B. Né? Se B é uma base de um subespaço S, então é porque ele gera S. Mas como o autor colocou, eu apenas repeti aqui. Tá? Então, o que o nosso teorema afirma? Que se um vetor U pertencente a esse espaço vetorial em questão é ortogonal a todos os vetores da base B, então U é ortogonal a qualquer vetor do subespaço S que foi gerado por B. Estão vendo aqui o tanto que essa nossa ferramenta ajuda na verificação, né? Esse teorema ele afirma que para você mostrar que um vetor U é ortogonal a todo um subespaço vetorial S, basta você mostrar que U é ortogonal a todos os vetores de uma base qualquer de S. Né? Tipo, se você está no R2 lá, o R2 tem infinitos vetores, né? Então, aí você tem um certo vetor lá e quer verificar se esse vetor é ortogonal ao R2. Como é que você vai fazer essa continha com todos os vetores do R2 se eles são infinitos? É impossível, né? Então, o nosso teorema aqui está afirmando que basta você pegar o vetor em questão e verificar se ele é ortogonal a uma base daquele espaço vetorial. Tipo, no R2, pega uma base qualquer do R2. Pega a base canônica, né? Base canônica é os vetores IJ, ou seja, o vetor 1, 0 e o 0 e 1. Então, bastaria você provar que o vetor U em questão é ortogonal a esses dois vetores, né, ao I e o J. Se isso for comprovado, você já pode afirmar que U é ortogonal a todos os vetores do R2. Entendeu? A demonstração desse teorema está na página 131 do arquivo que eu passei para vocês. Tá? É uma demonstração bem simples e bem parecida com o que a gente fez no primeiro slide lá. Tá? Que é só a questão de você pegar um vetor qualquer da base lá e multiplicar em ambos os lados da equação para chegar na demonstração. Tá? Deem uma olhadinha. Vejamos o que é o complemento ortogonal de um espaço vetorial.
Então, seja V um espaço vetorial euclidiano e S um subespaço vetorial de V. Consideremos o subconjunto de V formado pelos vetores que são ortogonais a S. Na verdade, é formado por todos os vetores que são ortogonais a S. Nós teremos o seguinte conjunto, né? S e uma potência aqui, como se fosse um símbolo de ortogonalidade, né? É o símbolo de ortogonalidade. E onde esse conjunto é dado por V pertencente a Vzão, né? Ou seja, são todos os vetores do espaço vetorial em questão, tal que esse vetor, né? Esses vetores sejam ortogonais ao conjunto S dado. Tá? Lembrando que S é um subespaço vetorial de V. Então, esse subconjunto S elevado a esse símbolo de ortogonalidade, né, do espaço vetorial V, é chamado de complemento ortogonal de S. Beleza? Então, o que é complemento ortogonal de S? Dado um subespaço vetorial S qualquer, né, o conjunto de todos os vetores que são ortogonais a S, que são ortogonais aos vetores de S, é chamado de complemento ortogonal de S. Ok? Exemplo. Vou passar dois exemplos aqui rapidinho, só para verificação, tá? Nem precisa fazer nenhuma conta. É só para a gente entender essa questão do conjunto, de um conjunto ter um complemento ortogonal, né? Então, consideremos o conjunto, o espaço vetorial como sendo R3 e o produto interno como sendo o produto interno usual, né? Então, se S é dado pelos vetores 00C tal que C pertence aos reais, ou seja, isso aqui representa, na verdade, o eixo Z, né? O eixo das cotas lá no R3, né? Porque tem a abscissa nula e a ordenada nula, e só a cota que não é nula, né? E ela está representada por todos os reais, então representa todos os pontos que estão sobre o eixo Z, ou seja, representa todos os vetores que estão sobre o eixo Z. Na verdade, representa o próprio eixo Z, tá? Então, S é um subespaço do R3. Qual é o complemento ortogonal de S? O complemento ortogonal de S é dado por todos os vetores que sejam ortogonais a esses vetores. Então, todo vetor que pertence ao plano, né, que está representado ao plano da base aqui, ó, ao plano XY, é ortogonal a S, né, já que S representa o eixo Z. Não é isso? O eixo Z, ó, uma seta, uma reta vertical, né, ela é perpendicular à base, né, perpendicular ao plano da base, ao chão. Então, significa que todo vetor que está representado, né, que possui algum representante aqui na base, é ortogonal ao eixo Z, né, porque vai formar ângulo de 90 graus, né, de acordo lá com o nosso produto interno usual. Né? E como que se representa o plano cartesiano, o plano XY? Dessa forma, né? A, B, 0, né? O plano cartesiano no R3, né? Então, A e B pertencem aos reais, mas a altura é sempre zero, é sempre nula. Então, aí vai representar todos os pontos pertencentes ao plano XY. Ponto ou vetor, tá? Tanto faz. Às vezes eu falo ponto, às vezes eu falo vetor, mas são sinônimos, tá? Os dois têm o mesmo significado, tá? Então, o complemento ortogonal de S, o complemento ortogonal do eixo Z é justamente o plano da base. É um plano que está lá na base, o plano XY, tá? Um segundo exemplo para a gente entender um pouco melhor, né? Seja V igual ao R2, ou seja, se o espaço vetorial em questão é o R2, com o produto interno usual também, com o produto escalar, e S dado por x e menos x, tal que x pertence aos reais, né? Ou seja, S é um subespaço do R2, qual seria o complemento ortogonal de S? Né? Em termos geométricos, vou passar um pouquinho aqui, tá? Depois eu comento a respeito dessa equação. Vou logo para o gráfico só para a gente verificar isso geometricamente. O que é esse nosso conjunto S, né? Dado por x e menos x? Ele representa, na verdade, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Né? Aqui no plano cartesiano, x e y, a reta que passa aqui, ó, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Eu tenho um quadrante 1, 2, o 3
1, 2, o 3 e o 4. Então, x e menos x é, na verdade, a bissetriz dos quadrantes pares, né? Desculpa aí, tá? Então, essa reta aqui, indicada por S, é a bissetriz dos quadrantes pares, né? Qualquer ponto sobre essa reta, a ordenada é o simétrico da abscissa, né? Ou seja, se a abscissa for 5, a ordenada é menos 5. Se a abscissa for menos 8, a ordenada será 8, e assim por diante, tá? Então, qual é o conjunto de vetores que é ortogonal a esses vetores aqui, né, representado por essa reta, né? Então, a bissetriz dos quadrantes pares, né? Onde é que eu vou ter um conjunto de vetores ou uma reta que também seja ortogonal ao conjunto S? É justamente essa outra reta aqui, ó. Ou seja, é a bissetriz dos quadrantes ímpares agora, né? O quadrante 1 e o quadrante 3. Tá? Você poderia pensar, professor, poderia não ser uma outra reta que não passa pela origem? Não nesse caso, tá? Porque, por definição, esse conjunto S aqui é um subespaço vetorial de V. E a gente pode demonstrar também que o complemento ortogonal de S também é um subespaço vetorial de V. E se é um subespaço vetorial de V, ele tem que conter o elemento neutro em relação à adição. Então, ele tem que passar na origem, tá? Então, não é qualquer reta que seja ortogonal a S. É uma reta que tem que passar pela origem, tá? Ou seja, o complemento ortogonal de x e menos x, que é a bissetriz dos quadrantes pares, é justamente a bissetriz dos quadrantes ímpares, que é a x e x, né? Ou seja, qualquer ponto em cima dessa reta tem a abscissa e ordenadas iguais, né? Ou seja, aonde x é igual a 1 nessa reta, a altura também vai ser 1. Né? Se em relação a x, se a abscissa for menos 2, então a altura também será menos 2. Ou seja, são pontos, né? Um ponto pertencente a esse conjunto, um ponto pertencente a essa reta, são pontos cuja abscissa é igual à ordenada. Tá? E aqui, por essa conta, é só uma demonstraçãozinha de que realmente eles são ortogonais. Né? Um ponto sobre essa reta aqui, né? Um ponto pertencente a S tem essa cara, x menos x. Já um ponto pertencente a essa reta aqui, ó, que é o complementar de S, né? Que é o complemento ortogonal de S, tem essa cara, x e x, a abscissa igual a ordenada. Se você calcular o produto interno usual, x vezes x dá x quadrado, mais menos x vezes x dá menos x quadrado. E esse resultado é sempre zero. Certo? Para qualquer valor de x, esse resultado será sempre zero. Isso demonstra que todo vetor com essa cara é ortogonal a todo vetor com essa cara. Beleza? Vejamos agora um último exemplo. Porque nos dois exemplos anteriores era apenas uma verificação geométrica, né? Verificando geometricamente a gente já conseguiria chegar na solução. Mas a maioria dos exercícios não é tão fácil, né? A gente tem que fazer algumas continhas, tem que fazer alguns cálculos para chegar no complemento ortogonal de um certo conjunto, né? Então, seja o produto interno usual, né? No R4, então não estamos mais nem no R2 nem no R4, ou nem no R2 nem no R3. Não temos mais aquela visão geométrica, aquela análise geométrica para descobrir quem é o complemento ortogonal. Tá? Estamos no R4 e essa visão geométrica já se perde aí, não conseguimos ter. Então, considerando o espaço vetorial euclidiano como sendo o R4, e um subespaço de dimensão 2, né, um subespaço vetorial do R4 de dimensão 2, dado pelo conjunto S, né, onde o conjunto S aqui é gerado, né, você lembra que esse símbolo aqui representa de geração, né, ele é gerado por esses dois vetores. Tá? Então, S é um subespaço vetorial do R4, de dimensão 2, ou seja, ele é formado por dois vetores. Né? Toda base de S tem dois vetores, onde esses vetores são Li e geram o próprio subespaço, né? Geram o nosso conjunto S aqui, beleza? Determinar o complemento ortogonal de S. Tá? Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Tá? Lembre do último teorema que nós vimos, né? Um teorema que vai auxiliar bastante nisso aqui.
Se S é gerado por esses dois vetores, né, e se vocês calcularem e verificar, esses dois vetores são LI, né, um não é múltiplo do outro, então eles são LI nesse caso. Tá? Então, se eles são LI e geram S, então esses dois vetores formam uma base de S. Tá? Então, se eu quero encontrar um complemento, um conjunto que seja o complemento ortogonal de S, eu tenho que determinar vetores que sejam ortogonais a esses dois vetores, porque esses dois vetores formam uma base de S, né? Então, se eu achar os vetores que são ortogonais a esses dois, então eles vão ser, na verdade, ortogonais a todo o conjunto S, a todo o subespaço vetorial S gerado por esses dois vetores, né? Colocar aqui essa informação, né? Do último teorema, sabemos que os elementos, ou seja, os vetores do complemento ortogonal de S, porque o complemento ortogonal de S também é um espaço vetorial, sabemos que eles devem ser ortogonais aos vetores da base de S, né? Eu coloquei aqui da base de S, mas na verdade S tem infinitas bases, né? Só que aqui no problema já nos forneceu justamente dois vetores, que é uma base desse S, porque eles geram esse S. Tá? Então, todo vetor do complemento ortogonal de S tem que ser ortogonal aos vetores de uma base. Tomando esses dois aqui como sendo uma base, então eu só tenho que garantir que eles sejam ortogonais a esses dois vetores. Com isso, você vai estar de acordo com o teorema, achando vetores que são ortogonais a todo o subespaço vetorial S. Ou seja, você vai estar encontrando vetores pertencentes ao complemento ortogonal. Beleza? Então, logo, um vetor V qualquer lá do complemento ortogonal de S, lembrando que eles são do R4, então peguei um vetor genérico aqui do R4, né? Tem que ter 4 componentes, x, y, z, t. Né? Para que ele pertença ao complemento ortogonal de S, ele deve satisfazer quais condições, né? Se ele é o complemento ortogonal, é porque ele tem que ser ortogonal a esses dois vetores. Ou seja, o produto interno entre eles tem que ser igual a zero. Tá? Então, esse vetor V, calculado o produto interno dele com esse primeiro vetor, tem que dar zero, assim como o produto interno desse vetor V com esse segundo vetor também tem que dar zero. Tá? Lembrando que é o produto interno usual. Tá? Então, é x vezes 1, que vai dar x, mais y vezes 1, que dá y, mais z vezes 0, que vai dar 0, por isso não aparece z aqui, mais t vezes menos 1, que é menos t. Tudo isso igual a 0. Então, desse produto interno eu chego nessa equação. Desse segundo produto interno eu já chego nessa outra equação, né? X vezes 1 dá x, y vezes menos 2 dá menos 2y, z vezes 1 dá mais z, t vezes 0 dá 0, por isso não aparece t aqui, que é igual a 0. Ou seja, eu tenho que resolver um sistema formado por essas duas equações, que são as duas condições. Tá? Observe que eu tenho um número maior de variáveis do que equações. Né? Nós temos 1, 2, 3, 4 variáveis, né? X, Y, Z, T, e apenas duas equações. Quando isso ocorre, a gente sempre tem infinitas soluções. Né? Então, as formas das soluções é tentar colocar uma certa variável aqui em função das demais. Né? Da primeira equação, nós temos que x mais y menos t é igual a zero. Né? Na segunda equação, também tem x, também tem y, mas não tem t, tem é z. Então, o que se pode fazer aqui? É colocar t em função de x e y, e na outra colocar z também em função de x e y, porque x e y é comum às duas equações. Fazendo isso, você vai estar obtendo a solução do sistema em função de x e y. Tá? Então, coloca essa primeira equação aqui. Ó. Pega t e coloca em função de x e y. Então, t vai ser igual a x mais y, né? Passando t, isolando o t no primeiro membro, jogando os outros para o segundo membro. Né? Depois multiplica por menos 1, dá essa relação. Agora, da segunda equação, eu vou pegar a z e colocar em função também de x e y. Né? Então, isola z no primeiro membro, passa os termos que tem x e y no segundo membro. Então, z é igual a 2y menos x. Essas duas equações formam a solução do nosso sistema. Portanto, a solução em função de x e y é dada por, né? Ou seja, o nosso conjunto procurado, complemento ortogonal de S, é dado por, são quádruplas ordenadas, né? Lembrando que ele é um vetor
que esse complemento ortogonal de S é um subespaço do R4, então tem que ter quádruplas ordenadas, que inicialmente a gente chamou de x, y, z, t, mas nós descobrimos que z tem que ser igual a 2y menos x e t tem que ser igual a x mais y para que esses vetores aqui sejam ortogonais a esses outros vetores, ou seja, para que o S com esse símbolo aqui em cima realmente seja o complemento ortogonal de S. Tá? Então, ó, como a gente colocou tudo em função de x e y, x permanece x, y permanece y. Já no lugar do z, coloca 2y menos x, e no lugar do t, coloca-se x mais y, tal que x e y pertencem aos reais. Né? Ou seja, se você atribuir valores reais para x e y, você vai estar achando vetores pertencentes a esse complemento ortogonal. Né? Por exemplo, se x for 1 e y for 1 também, então vai ser 1, 1, aqui nós teremos 2 menos 1, né, que vai dar 1, e aqui vai ter 1 mais 1, que é 2. Então, 1, 1, 1 e 2 é um vetor pertencente a esse conjunto. Ou seja, ele é ortogonal a todos os vetores pertencentes a S. Não só esses dois, tá? Esses dois são os vetores de uma base de S. Então, com certeza, eles são ortogonais a esses dois. Mas também vão ser ortogonais a todos os vetores de S, todos os vetores gerados a partir desses dois. Beleza? E assim você consegue obter os infinitos vetores do complemento ortogonal de S, atribuindo valores para x e y. Mas isso não é necessário, né? Essa aqui que é a nossa solução. Beleza? Resolvam os exercícios e se preparem para a nossa provinha. Bom estudo a todos.